Certamente você já ouviu falar sobre as curas ancestrais trazidas pelos povos indígenas. Eu tô falando das terapias xamânicas. E eu, Mel Cristofoletti, fui até São Paulo me encontrar com um xamã da atualidade. Gabriel Ossian, ele traz hoje essa forma terapêutica milenar até os nossos dias, ao alcance de todos nós. Fique com a gente e entenda como funciona, para que serve, quais são os benefícios dessa terapia xamânica com Gabriel Ossian. O xamanismo, né, é um nome guarda-chuva que se refere a todas as práticas ancestrais espirituais dos povos indígenas. Só que quando a gente fala povos indígenas, a gente não está falando só dos povos indígenas do Brasil, a gente está falando dos povos indígenas do mundo. Então, os indígenas da Austrália, as práticas espirituais desses povos, a gente poderia dizer que são práticas xamânicas. Dos nossos índios também, dos índios norte-americanos, mas também, por exemplo, os celtas, né, que são os europeus, né, digamos assim, os indígenas da Europa, também tem a sua base espiritual e filosófica dentro de um corpo de práticas que os antropólogos, ao estudarem esses corpos de práticas, falaram, bom, isso tem uma similaridade, esse conjunto de práticas que reverencia a natureza, que reverencia os ancestrais, que tem ritos específicos, que trabalha com plantas, que trabalha com animais, etc. Isso, né, ganhou o nome de xamanismo. Por que xamanismo? A palavra vem de origem Tung. Tung é um povo que vivia na Sibéria, seminômade, e eles eram indígenas, né, da Europa. E os homens e mulheres que tinham esse contato com o sagrado, né, os sacerdotes, os pajés daqueles povos, eles eram chamados de samans, né? E aí o Mircea Eliade, que é um dos principais antropólogos que fez essa pesquisa na década de 20, 30, né, 1920, 1930, estudando esses povos, falou assim, mas isso que os samans fazem aqui é muito parecido com o que os homens de medicina Lakota dos Estados Unidos também fazem, que é muito parecido com o que os aborígenes australianos também fazem. Então, a esse corpo comum de práticas, ele deu o nome de xamanismo, né? E aí, o que tem a ver a gente com isso? Nós que não somos necessariamente indígenas ou não vivemos em tribos, vivemos nas cidades, etc. Quando a gente fala de xamanismo, a gente está falando de um renascimento dessas práticas ancestrais, né? Porque todos nós temos no nosso DNA essa ancestralidade. Se a gente vai cavando, né, nosso avô, bisavô, trisavó, bisavó, a gente vai chegar em algum povo nativo, algum povo originário, ou vários povos originários que se misturaram. E quais eram as práticas desses povos? O que faziam para se curar? O que faziam para se autoconhecer? O que faziam para lidar com os desafios da vida, né? Parte desses costumes, dessas tradições foram perdidas, mas muitas delas foram preservadas, principalmente na tradição oral, né? E nós, que não viemos diretamente desses povos, a gente tem no nosso DNA essa ancestralidade, mas a gente tem condições de acessar essas pessoas e receber esse conhecimento, né? Então, com isso vem uma série de cerimônias, uma série de rituais de autoconhecimento, rituais de purificação, práticas diárias de conexão espiritual, de meditação, né? Então você tem um corpo enorme de práticas, né? Tanto para você se trabalhar, como também ritos de passagem, que são coisas que a gente meio que perdeu, né? Se a gente pensar o homem e a mulher moderno, a gente quase não tem mais ritos de passagem, né? A gente tem um ou outro ali, a mulher quando faz 15 anos tem um ritualzinho de passagem, né? Quando a gente faz 18 anos, a maioridade tira a carta ou vai para a universidade, esse tipo de coisa que acaba meio que assumindo um pouco desse papel, mas não vai fundo, né? Então a gente tem uma sociedade moderna carente de processos, de ritos que conseguem responder às nossas necessidades, né? Mais instintivas, mais antigas, né? E o xamanismo moderno vem resgatar isso, né? Na forma de rituais, de cerimônias, de canções, né? Hoje em dia é importante falar que está tendo uma confusão muito grande entre xamanismo e tradições ayahuasqueiras, né? Que são Eu estava chás... pensando nisso. Exatamente. Então, assim, o que acontece? O xamanismo amazônico, né? Amazônico, a gente está falando de Amazônia Brasil, Amazônia Peru, Amazônia Colômbia, Amazônia Equador, né? Toda essa região,
tem uma raiz muito forte no que a gente chama de tradições vegetalistas, no uso de plantas para entrar em estado alterado de consciência, né? Então isso é uma forma de uma prática de um tipo de povo, digamos assim, né? Por que isso é importante de ser dito? Porque se você vai na Sibéria, não tem plantas de poder na Sibéria, né? Se você vai nos aborígenes australianos, é outros tipos de ritos. Então hoje em dia tem uma diáspora das tradições ayahuasqueiras, o que é interessante por um lado, né? Mas também tem muita confusão. Então, não é porque é xamanismo que você vai trabalhar necessariamente com plantas de poder que alteram a consciência. Muito importante você falar isso. Exatamente. Muito esclarecedor também. E aí as pessoas acabam confundindo. Então, não é... O certo seria falar assim, você trabalha com xamanismo ou atende com xamanismo, mas de qual linha? De qual vertente? De qual etnia? Ou se é um xamanismo mais universalista, que vai beber de diversas tradições, como que é isso? É um xamanismo moderno, é um xamanismo urbano, ou é um caminho tradicional, né? Porque a gente tem, né, digamos assim, os caminhos mais modernos, né, de pessoas que se inspiraram lá nos povos tradicionais, falaram assim, eu vou criar uma tradição, eu vou criar uma cerimônia, e tem o seu valor, né? Não vamos descartar, mas é algo muito do momento, da inspiração da pessoa, não necessariamente tem um lastro, né? Não necessariamente tem uma tradição milenar por trás. E tem as tradições milenares que sobreviveram, apesar de toda a transformação do mundo, de todos os processos, de todas as crises. E hoje em dia está tendo um crescimento da transmissão desses conhecimentos, né? Porque os anciões dessas tribos, dessas tradições, entenderam que era chegado o momento desses conhecimentos virem a público, digamos assim, e se tornarem mais acessíveis, né? Então, hoje em dia, você pode conhecer diversas tradições, caminhos iniciáticos que você vai passando por iniciações, por processos, né? E você trabalha exatamente com o quê? Por exemplo, eu vou ser atendida agora no xamanismo. Exatamente. E como é que vai ser essa sessão? Fala um pouco como que é a sessão em si, porque... Aí dentro de tudo isso, aí a gente tem as terapias xamânicas. Ah, tá. As terapias xamânicas também são muito diversas, vai variar, pode ser, por exemplo, você pode passar por um tratamento comigo e com uma outra pessoa e ser bem diferente. Embora a gente vai trabalhar os mesmos princípios, né? Que é o quê? Você entrar em contato maior com a sua natureza interior, com a sua espiritualidade, com os reinos que te acompanham, reino vegetal, reino mineral, reino animal, né? Então, todo o xamanismo vai trabalhar um pouquinho com a natureza, né? Com os elementos, com os reinos, e vai te conectar de uma forma mais direta, né? Com a fonte. É como se no xamanismo a gente não tem um intermediário entre você e o divino, você mesmo, diretamente com as forças da natureza, né? Embora os xamãs, os homens e mulheres de medicina que têm um treinamento para fazer isso, eles ajudem você a despertar esse conhecimento, essas potencialidades, mas está tudo dentro de você já, né? Então a ideia é fazer com que você acesse essas forças, né? Então as terapias xamânicas, elas são uma adaptação para que a gente consiga trabalhar com essa força que é antiga, que é ancestral, que é muito profunda, que faz parte de todos os seres humanos, mas conseguir traduzir isso para uma linguagem mais próxima da gente que está aqui na cidade, que não vive em tribo, que não tem condições de fazer uma fogueira de repente no meio de São Paulo. Às vezes até tem, né? Mas então é uma forma da gente conseguir trabalhar toda essa força mais de uma linguagem moderna e acessível, né? Então, numa terapia xamânica, provavelmente você vai passar por processos de purificação, de limpeza energética, de alinhamento dos seus centros de energia, que não tem o nome de chakras, tem outros nomes, né? Embora seja a mesma coisa, né? Interessante. Tem tratamentos que vão te auxiliar a conectar com o seu animal de poder. Então doido por essa parte. Quero saber qual que eu vou descobrir hoje, Gabriel, qual que é o meu animal de poder. Se a gente direcionar o seu tratamento hoje para isso, é possível que você chegue próximo disso, ou se você não já sair daqui com essa resposta, mas você vai sair com um caminho, né? Ou com algum animal que vai te ajudar a descobrir isso. Entendi, né? Bacana. É um pouco isso. Legal. E Gabriel, só para finalizar aqui, para quem que é indicado essa terapia? Em tese, para todas as pessoas que sentirem esse chamado, né? Não tem uma... Eu atendo pessoas, atendo crianças, atendo pessoas idosas, homens, mulheres, né? Não tem uma... Agora, precisa estar com o coração aberto, precisa estar querendo entrar em contato consigo mesmo, com as forças da natureza, né? Se olhar, se observar. Então,
o único pré-requisito é um coração aberto, né? E a vontade de se conhecer e de se aproximar dessa egrégora e dessa energia. Nossa, maravilhoso. Já tô indo. Vamos logo para minha consulta. Obrigada, viu, Gabriel? Um prazer. Prazer é meu.